Oi! Antes de começar essa lei, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estamos sempre postando vídeos novos, então deixe nos comentários sua sugestão de lei. Agora vamos ao vídeo. Título 4. Da conduta e do regime disciplinar. Artigo 131. São princípios da conduta profissional dos servidores públicos a honestidade, o decoro, a eficiência e o exercício dos valores éticos e morais que conferem dignidade ao cargo. Parágrafo único. A investidura no cargo público impõe ao servidor conduta pessoal ilibada, postura ética e responsabilidade funcional. Artigo 132. A conduta do servidor público deve pautar-se pela legalidade, moralidade na administração pública, verdade, pelo bem comum, pela celeridade, responsabilidade e eficácia de seus atos, cortesia e urbanidade, disciplina, boa vontade e pelo trabalho em harmonia com os demais servidores e com a estrutura organizacional do Estado. Parágrafo único. Nenhuma pena disciplinar deve ser aplicada ao servidor público sem a prévia instauração do correspondente procedimento disciplinar, assegurados ao arguido o contraditório e a ampla defesa. Capítulo 1. Dos deveres, das proibições e da acumulação. Seção 1. Dos deveres. Artigo 133. São deveres do servidor, inciso 1, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Inciso 2, ser leal às instituições a que servir. Inciso 3, observar as normas legais e regulamentares. Inciso 4, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente legais. Inciso 5, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Inciso 6. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Inciso 7. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Inciso 8. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. Inciso 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Inciso 10. Ser assíduo e pontual ao serviço. Inciso 11. Tratar com urbanidade os demais servidores e o público em geral. Inciso 12. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Inciso 13. Apresentar-se ao serviço adequadamente vestido. Inciso 14. Respeitar quaisquer servidores, especialmente os subordinados. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12 deste artigo é encaminhada à autoridade superior ao representado, cabendo a ela sua apreciação e a este ampla defesa. Seção 2. Das proibições. Artigo 134. Ao servidor é proibido, inciso 1, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Inciso 2, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Inciso 3, recusar fé a documentos públicos. Inciso 4, opor resistência injustificada ao andamento de documento ou processo ou execução de serviço. Inciso 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Inciso 6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Inciso 7. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Inciso 8. Manter sob sua chefia imediata,
em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Inciso 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de terceiro em detrimento da dignidade da função pública. Inciso 10. Participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, salvo nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que o Estado participe direta ou indiretamente do capital social e de sociedades cooperativas, sendo-lhe vedado exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Inciso 11. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Inciso 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Inciso 13. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Inciso 14. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Inciso 15. Proceder de forma desidiosa. Inciso 16. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Inciso 17. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Inciso 18. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Inciso 19. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais e previdenciários quando solicitado. Inciso 20. Apresentar-se em serviço em estado de embriaguez alcoólica ou de entorpecimento causado pelo uso de drogas. Inciso 21. Cometer insubordinação em serviço. Inciso 22. Incitar servidor contra seus superiores hierárquicos ou provocar, velada ou ostensivamente, animosidade entre colegas no ambiente de trabalho. Inciso 23. Introduzir ou distribuir no órgão de trabalho quaisquer escritos que atentem contra a disciplina e a moral. Inciso 24. Utilizar a internet para jogos ou acesso a páginas de conteúdo pornográfico ou outras atividades estranhas ao serviço. Inciso 25. Expor quaisquer servidores, especialmente os subordinados, a situações humilhantes, constrangedoras, desumanas, aéticas, de longa duração, repetitivas, capazes de desestabilizar a relação da vítima com o ambiente de trabalho, durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. Inciso 26. Violar prerrogativas e direitos dos advogados no exercício de sua função. Seção 3. Da acumulação. Artigo 135. Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Parágrafo 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, é condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Parágrafo 3º. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 da Constituição Federal, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis dispostos na forma dessa Constituição
eletivos ou em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Artigo 136. O servidor não pode exercer mais de um cargo em comissão e nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer entidades em que o Estado, direta ou indiretamente, detenham participação no capital social, observado o que, a respeito, dispuser legislação específica. Parágrafo 2º. O servidor que estiver licenciado ou afastado das atribuições do cargo efetivo não pode ser investido em outro cargo ou emprego público, salvo se acumuláveis. Artigo 137. A acumulação de proventos de inatividade com vencimentos do cargo, emprego ou função pública é permitida quando atender ao disposto no artigo 37, parágrafo 10 da Constituição Federal. Artigo 138. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargo, emprego ou função, o servidor é notificado por intermédio da chefia imediata ou unidade de corregedoria administrativa, mediante convocação escrita ou publicação no Diário Oficial, para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência. Parágrafo 1º. Feita a opção no prazo previsto no caput deste artigo, o servidor é exonerado de um dos cargos e ressarce aos cofres públicos os valores percebidos indevidamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de omissão por parte do servidor, o titular do órgão onde este tem lotação ou a unidade de corregedoria administrativa compulsoriamente adota as medidas legais para que se proceda à apuração dos fatos por meio de processo administrativo disciplinar de rito sumário. Artigo 139. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, é afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades correspondentes. Parágrafo único. O afastamento do cargo efetivo, cuja carga horária seja incompatível com o exercício de cargo em comissão, ocorre sem remuneração.